Fala galera, F11 falando. Estou aqui para a gente conversar um pouquinho. Finalizou a temporada 2024. Eu infelizmente não consegui fazer a gravação dos vídeos dessa última rodada, nem do pré-jogo, nem do pós-jogo, como eu faço costumeiramente, em razão de compromissos que impossibilitaram que eu pudesse gravar os vídeos. Mas eu não queria deixar de vir aqui conversar com vocês um pouquinho sobre esse final de temporada 2024 e a expectativa para 2025. Vamos conversar? Então deixa seu like, clica no like aí, não custa nada, vai e clica no like. Também se inscreva no canal, venha para cá, para as Good Vibes Coloradas, onde a gente enverga, mas não quebra. E se você é inscrito, também meu muito obrigado por estar aqui firme e forte junto com a gente. Deixe seu comentário e acione o sino para receber as notificações, comentários que você pode fazer sobre o nosso amado e estimado Colorado. Vamos lá? Então, solta a vinheta! Pois bem, pessoal, terminou a temporada 2024, o Internacional jogou seu último jogo lá em Fortaleza e acabou perdendo pelo placar um placar elástico, né? Porque 3-0, né? O Inter que vinha aí de uma sequência muito boa nos 3 últimos jogos, nas 3 últimas rodadas, não conseguiu obter o êxito. Tomou um revés lá, um 3-2 do Maracanã para o Flamengo, e ali tirou qualquer expectativa ainda do Inter, que ainda naquela rodada ainda tinha alguma possibilidade, mesmo que mínima, de buscar o título, algo ainda a almejar dentro do campeonato, e já estava garantido, né, na fase de grupos da Libertadores, o que é uma grande conquista, né, que diante de todas as circunstâncias do ano, a gente deve sim comemorar. A gente comemora a vaga, não é questão de comemorar a vaga, a gente tem que ver diante da circunstância e do contexto, da expectativa que aconteceu durante o ano, inclusive, né, em razão da tragédia, né, climática que assolou aqui o Rio Grande do Sul durante esse ano, e o Inter ainda conseguiu se colocar lá nas primeiras posições. Estava em 4º lugar, mas depois daquele jogo contra o Flamengo, aí com o Botafogo também em casa, apesar de ainda manter um jogo com dignidade, com força, mas já não mais o Internacional que nós vínhamos acompanhando anteriormente. O Inter acabou perdendo o Botafogo e agora na última rodada totalmente desmobilizado, né? O Inter que estava jogando para realmente terminar, o que não pode, né? A gente tem que entender que não pode. Não poderia o Internacional chegar para um jogo e ter desmobilização. Ainda era um jogo de campeonato, um jogo que nos colocou Fortaleza acima da gente, ou seja, Fortaleza terminou em 4º, o Inter ficou em 5º, né? Inclusive tinha valores aí, nós estamos falando de quase 2,5 milhões de diferença entre a 4ª colocação e a 5ª colocação, que foram naquele jogo, nos escaparam, e realmente o Inter jogou muito abaixo, né? E o Roger colocou isso na coletiva, que se deu uma desmobilização, o que até é compreensível, mas não é aceitável, não pode acontecer num clube do tamanho do Inter, gigante, e ainda para finalizar o campeonato, ocorreu o que ocorreu, o Inter acabar perdendo. Mas de toda sorte o Inter acabou se colocando então como 5º colocado no Campeonato Brasileiro. O Inter que teve um ano aí que começou com uma expectativa muito boa, uma expectativa de retomada do gauchão, que acabou não acontecendo, né? O Inter teve aí no gauchão perdendo a semifinal para o Juventude e acabou, né, não nem para a final do Campeonato Gaúcho, o que acabou dando o heptacampeonato ao nosso tradicional rival e vai trazer para o Campeonato Gaúcho do ano que vem realmente uma importância muito maior, porque tem a possibilidade, sim, é a realidade do nosso tradicional rival poder chegar ao octacampeonato, se igualar a uma marca que só o Internacional tem, né? O Inter lá conquistou o octacampeonato com o último campeonato lá em 76, e o Inter lá foi octacampeão gaúcho, né? E aí precisamos então vencer o próximo campeonato, vencer em 2025, retomar a hegemonia do estado para poder finalizar, né, poder estancar essa sequência de campeonatos do nosso tradicional rival, e o Inter poder estabelecer o seu campeonato, começar com um título, começar com uma taça e começar ganhando na temporada de 2025. Depois o Inter lá em 2024 ainda teve o insucesso, né, na Sul-Americana. O Inter mesmo ainda antes dos fatos ocorridos aqui no Rio Grande do Sul, né, em razão das enchentes, o Inter já se demonstrava
sem seguros, o Inter perdeu o jogo que não podia perder, perdeu o jogo em casa pro Tomaiapo, o Inter não conseguiu reverter, depois na sequência, quando a Sul-Americana retornou, o Inter também não conseguiu ter êxito, perdeu o campeonato que é sabidamente menor em relação a Libertadores, por exemplo. O Inter tinha expectativas, acabou não conseguindo obter êxito. E assim também foi na Copa do Brasil, onde também fomos desclassificados pelo Juventude que lá no Gauchão e depois na Copa do Brasil. Então foi um revés muito grande. Depois da mudança do técnico, o Inter conseguiu com o Roger, então, no início de trabalho ainda complicado do Roger, chegada do Roger, que tem uma relação toda de uma trajetória, né, como jogador e mesmo como técnico, né, com o nosso tradicional rival, mas veio para o Internacional, estava no Juventude, o Inter acertou com o Roger Roger veio, também veio o Paulo Paixão e logo em seguida veio o D'Alessandro. E o Inter, apesar de um começo meio ainda turbulento com o Roger, se adaptando, logo em seguida o Inter conseguiu uma retomada muito boa, o que encheu o Colorado de esperança, encheu de expectativas. O Inter subiu muito na tabela, o Inter que teve numa condição, não podemos esquecer, ainda no Campeonato de 2020, aqui nesse Campeonato Brasileiro de 2024, numa condição perigosa na tabela. Inclusive ali, beirando e se falava em ter cuidado com a zona do rebaixamento. E o Inter, graças a Deus, com o Roger, conseguiu com um trabalho bem executado, muito estudioso, com também o trabalho do Paulo Paixão e depois o D'Alessandro também num comando de vestiário, onde se fechou um grupo muito unido ali. O grupo realmente despertou para o campeonato e fez uma sequência de 16 jogos sem perder, o que levou o Inter às primeiras posições e a classificação para a Libertadores de forma direta na fase de grupos. O campeonato do ano que vem deve já começa mais cedo, o Campeonato Gaúcho começa mais cedo, numa formatação diferente, né? Nós vamos ter aí uma divisão de grupos, jogando um grupo contra o outro. O grupo do Internacional ficou um grupo forte. Os jogos não são dentro do seu grupo, são fora, mas obviamente a classificação é dentro do grupo, né? E nós temos aí uma necessidade de se classificar em primeiro lugar, né? Depois se classifica só o melhor segundo dos grupos, mas há uma necessidade de se classificar em primeiro lugar. Então não dá para bobear, não dá para ratear, né? Como a gente diz aqui no Sul, em qualquer jogo desses, porque a gente precisa estabelecer jogo a jogo desde o início essa retomada, essa busca pelo Campeonato Gaúcho, né? Que vai ser fundamental para esse início do Inter e pelo valor que tem o Campeonato Gaúcho em si desse ano, como eu expliquei anteriormente. Então, o Inter tem que reforçar o seu elenco, o Inter tem que, porque em 12 de janeiro já vai ter que colocar os seus melhores. Para isso foi muito bom o Inter se classificado na fase de grupos, porque a Libertadores começa só lá em abril, né? Então o Inter vai ter um tempo dedicado ao Campeonato Gaúcho, os jogadores já estão em férias, e aí vão poder chegar para o Campeonato Gaúcho já com forças, e o Inter tem que aproveitar para algumas peças, principalmente acho que na zaga, é importante o Inter, ainda algumas peças ali de meio, né, para o Inter poder, então, se reforçar ainda mais, para poder estabelecer uma temporada aí que vai ser de muitos jogos, e a gente sabe o quanto é importante a gente ter elenco com qualidade, para poder tirar as peças, colocar peças novas, manter o ritmo, né, porque realmente vai ser muito puxado tanto física, né, quanto na questão do grupo fechado técnica e taticamente. Então temos uma expectativa boa para o ano que vem, mas nós temos que chegamos nessa com esse direito, essa vaga na Libertadores, mas precisamos então incorporar nosso grupo, incorporar o elenco, manter as peças principais, né? É claro que alguma venda vai ter que acontecer, talvez o Vitão, né? Talvez algum dos guris que chegaram, como o Gabriel Carvalho, talvez Gustavo Prado, né? A gente vai ter que ter vai ter alguma venda aí nesse sentido. Vamos ver como é que fica a situação do Bernabé. É importante que ele ficasse, porque o Inter está sem acerto, ele deu muito bem, já está acertado no esquema do Roger, então seria importante também a manutenção do Bernabé. Então o Inter eu acho que acaba, né, diante das circunstâncias, acaba o 2024, nos trazendo expectativas boas para 2025. Vamos lembrar que nós viemos de alguns anos em sequência também assim, né? Isso é muito falado e é verdade. Um final de ano, às vezes o Inter tem um crescimento, um final de temporada, dá expectativas para o ano que vem e o Inter não convence, não confirma no ano seguinte. Acho que tem situações diferenciadas nesse ano, né? A começar pelo trabalho do Roger, pela estrutura de vestiário, né? Que também passa por um vice-futebol, né, mais atuante, mais próximo, né, do vestiário, falando mais
a linguagem do futebol, e isso também é importante. O D'Alessandro, como eu disse, o Paixão, e aí o Roger podendo manter o seu trabalho e começar com força. Eu queria esse final de vídeo aqui, com todas as expectativas positivas, para a gente retomar em 2025, dizer que com esse vídeo aqui eu encerro também a minha temporada aqui, né? Agora vem as festas de final de ano, nós vamos tirar uns dias aí de férias, poder aproveitar um pouco a família, e daí neste período aí realmente eu vou estar ausente aqui, mas logo em seguida, logo que possível, talvez ali durante ainda a fluência do Campeonato Gaúcho, não, talvez não desde o início, mas na fluência do Gaúcho, a gente retomar os nossos vídeos aqui e poder ter essa parceria. Eu não posso deixar de agradecer quem me acompanhou, quem confiou no trabalho. Para mim não importa se é 1, 2, 3 pessoas, 4, quantas forem, 100, 200, agora nós somos 400 e poucos inscritos, o que eu quero agradecer a cada um de vocês, porque eu trabalho aqui, eu tento passar a minha verdade, a minha forma de ser, a minha maneira de agir, a minha maneira de ver o futebol como colorado, mas com respeito, mantendo a educação num bom nível, tentando fazer análise dos jogos, sempre, como eu digo, com as good vibes, sempre com as boas energias, sempre acreditando, é da minha maneira, é da minha essência, e é isso que eu passo, né? Mas sem deixar de criticar, sem pontuar, sem dizer o que a gente não concorda, o que a gente entende que pode melhorar. É assim, mas nós somos, acima de tudo, torcedores. Os torcedores têm que acreditar sempre, têm que confiar sempre, nós temos que unir força. Os jogadores passam, a direção passa, o que fica é o clube, o que fica é a sua torcida, o que fica é a paixão pelo Esporte Clube Internacional. Meu muito obrigado a todo mundo que me acompanhou, confiou no trabalho, veio junto nessa energia positiva das Good Vibes Coloradas, e eu espero contar com vocês ainda mais no ano que vem. Muito obrigado, um bom final de ano a todos, que Deus abençoe a família de cada um e que a gente possa voltar firmes e fortes para 2025, para buscar os títulos que o Internacional e nós torcedores merecemos tanto. Vamos lá, Dali Colorado, tamo junto, sempre, a vitória!